Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela presença de cada um de vocês nesse momento especial, para que a gente possa estar construindo juntos essa proposta de mandato legislativo. Quero agradecer especialmente a presença do nosso deputado federal e presidente do PDT de Porto Alegre, Pompeu de Matos. Quero agradecer a presença do João Henrique Sela, eterno presidente da Juventude do PDT, foi ele que abriu a trincheira do trabalhismo para mim, abrindo espaço, vez, voz, oportunidade, e toca essa juventude do Estado por tantos anos e semeou tantas rosas do trabalhismo que estão florescendo aí Rio Grande afora. Também representante do gabinete da nossa deputada estadual, Juliana Brizola, que em função do evento do Diretório Nacional estava em Brasília, não pôde estar presente, então Sela representa também a nossa deputada estadual, Juliana Brizola, e também a direção executiva do PDT do Rio Grande do Sul. Quero saudar as nossas lideranças do PDT de Porto Alegre. Muito obrigado, Paulinho, pela tua presença como presidente do PDT Axé de Porto Alegre. Quero agradecer a presença do nosso presidente da Juventude Socialista do PDT de Porto Alegre. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. A Juventude, eu acho que é um dos órgãos de pontas mais importantes que a gente tem, e a tua liderança à frente desse órgão é o futuro do nosso partido aqui na capital, Felipe. Então, obrigado pela tua presença. Quero saudar também a companheira Atena e agradecer pela presença. Atena, presidente estadual do PDT Diversidade. Como eu sempre digo, a Atena, a sua chegada trouxe um colorido para o PDT que a gente estava precisando, para a gente combater o conservadorismo e o preconceito enraizado na nossa sociedade gaúcha. Quero agradecer imensamente, time Zine. Vocês são incríveis, assim, eu acho que a gente está formando um baita time para estar tocando esse projeto. E não é algo que começa aqui, a gente já veio de 2020, estou vendo a velha guarda. É um grupo que vem crescendo, ampliando, como um grupo político dentro do partido para estar ajudando nas trincheiras da linha de frente para tocar o trabalhismo aqui no Rio Grande do Sul. Quero agradecer os meus amigos que se fizeram presente, Zorzi, Johnny, pessoal do vôlei, Jordão, cada um de vocês, obrigado pela presença. Caco Coelho, Gabriel, obrigado pela presença. Bueno. O propósito aqui hoje é apresentar uma alternativa de renovação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para quem sonha com um Estado forte e desenvolvido, para quem acredita na sustentabilidade, na ciência e tecnologia como forças motrizes do nosso futuro. A escolha do 1º de maio é apresentar uma alternativa de renovação. E 1º de maio é o Dia Internacional dos Trabalhadores, que teve origem no caso de Haymarket, para reafirmar compromissos com as bandeiras do trabalhismo nas lutas por justiça social. Eu acredito no Projeto Nacional de Desenvolvimento, liderado por Ciro Gomes. E penso que o Rio Grande do Sul também precisa de um projeto estadual de desenvolvimento e de lideranças que repliquem essa metodologia de identificação de problemas e proposta de soluções. Desde agosto de 2021, realizamos lives semanais que já somaram a participação de 115 lideranças gaúchas, entre prefeitos, vereadores, presidentes municipais do PDT e entusiastas do nosso PND. E este exercício de ouvir atentamente a cada um o que trazia, penso que foi me fortalecendo, qualificando e ampliando o time Zine, Rio Grande afora, para chegar aqui e me credenciar como pré-candidato a deputado estadual. Durante a pandemia,
as redes sociais ganharam ainda mais relevância, sendo o principal meio de comunicação para debates e ampliação do conhecimento. Todo ano é criada uma nova rede social. Quase todos os meses há mudanças nas existentes. Nesse sentido, uma das frentes que mais me fascina são as leituras e análise do PND, o Dever da Esperança Gaúcha, por meio dos Spaces no Twitter, que já somaram 58 convidados, conectando o trabalhismo gaúcho com as novas tecnologias. A participação no Clubhouse, a conexão com a turma boa do Dever da Esperança, agora é Ciro, todos com Ciro, foi nos reenergizando. Nossas aulas públicas, trazendo formação política e nos aproximando. No Twitter temos tido mensalmente uma média de 300 mil impressões, 30 mil visitas ao perfil e em torno de 1000 menções. Estar sempre à frente, conhecendo, experimentando e ampliando as conexões auxilia ainda mais na visibilidade entre o criador de conteúdo e seu público-alvo. Para atingir esse público, é preciso saber o que ele quer ouvir e como ele quer ouvir essa informação. Por isso é importante ter uma presença digital, estar sempre por dentro das tendências para ter mais visibilidade e ser relevante no assunto que domina. O YouTube é o meu xodó de todas as redes sociais. Por lá podemos aprofundar em determinados temas, seja com nossos convidados no nosso programa de entrevistas do Café com Zine, ou nas lives temáticas como a da privatização da Corsã, a da reforma administrativa, a das políticas para LGBTQIA+, entre outras. O nosso canal alcançou recentemente 1000 inscritos nessa última semana. Em tempos de TikToks de 15 segundos, temos um consumo de cerca de 100 horas por mês e totaliza 212 mil impressões e 26 mil visualizações. Todo o engajamento das nossas redes sociais tem sido orgânico até então, sem impulsionamento. Cada rede social tem sua peculiaridade e suas diferenças, seja em formato ou mesmo na forma de se comunicar. Criar uma estratégia pensando nisso é o que faz a diferença. Como nas últimas eleições, as redes sociais ainda vão ser um fator fundamental no debate político, no engajamento e visibilidade dos candidatos, trazendo a população cada vez mais próxima do candidato, por acompanhar sua rotina e conhecer seus ideais. Eu quero passar para uma parte agora para destacar a história do meu partido, a história do nosso partido, o Partido Democrático Trabalhista. O PDT nasceu oficialmente em 1980, mas o trabalhismo é muito mais antigo. O trabalhismo representa hoje a mais longa corrente de pensamento nacionalista em atividade no Brasil. Nosso país foi fundado como uma colônia dos impérios europeus que queriam as riquezas naturais da América. Desde o início, aqui o trabalhador foi escravizado e alienado da política. No final do século XIX, o positivismo criou raízes aqui no Rio Grande do Sul com Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, para se contrapor ao liberalismo das velhas oligarquias brasileiras. Aqui em terras gaúchas, o espírito público e republicano ganhou força para que, com Getúlio Vargas, o progresso no bem-estar dos trabalhadores pudesse se sobrepor sobre a ganância egoísta dos interesses dominantes. A Revolução de 30 saiu daqui para mudar o Brasil. O sentido do nosso desenvolvimento estava ancorado no princípio trabalhista de justiça social. Conosco, a ciência ganhou espaço, inovamos nas instituições, construímos indústrias, universidades e escolas públicas, garantindo direitos trabalhistas. Do movimento getulista emergiu uma segunda geração de lideranças brasileiras. João Goulart, Leonel Brizola. Estes trabalhistas gaúchos se tornaram os principais nacionalistas brasileiros, contra os quais os interesses das oligarquias capitalistas globais e locais conspiravam. Foi contra nosso movimento que os liberais dos Estados Unidos articularam o golpe de 64, para nos fazer aceitar novamente uma mentalidade de colônia, à venda no livre mercado. Nos últimos anos,
o trabalhismo do PDT entrou numa nova jornada com a chegada de uma liderança cearense revolucionária, Ciro Gomes, com quem hoje propomos novamente um projeto nacional de desenvolvimento. É esse projeto trabalhista nacionalista que vai vencer as eleições de 2022 contra as forças que promovem a ignorância e o atraso. Porém, agora devemos pensar novamente sobre o Rio Grande do Sul, porque o povo gaúcho, que antes foi revolucionário, que conquistou o poder nacional, hoje parece parado no tempo. Enquanto Brizola criou mais de 6.000 escolas em 4 anos, na década de 60, os governadores de hoje, Atena, fecham escolas. Diferente do período em que nós trabalhistas governamos, as lideranças liberais que governam o Estado hoje se resignaram à colonização mental, a pensar pequeno, a fazer política para poucos e vender soja e boi para o estrangeiro. Ao invés de projeto de desenvolvimento público, falam de empreendedorismo privado. Ao invés de empoderamento coletivo, falam do esforço individual. Eis o segredo da derrota. Enquanto isso, o trabalhador vê seu emprego ir para a China e sua renda se aproximar da fome. É por ter noção desse entreguismo cínico que domina nosso Estado que vejo como imperativo a militância de novas lideranças trabalhistas com espírito público e visão sistêmica. É para executar no Estado gaúcho um projeto estadual de desenvolvimento que eu me movo. Precisamos trabalhar para articular novamente a comunidade gaúcha, dadas suas qualidades culturais e geográficas únicas, no esforço de um projeto nacional de desenvolvimento com justiça social. Eu não poderia deixar de falar de alguns eixos estratégicos e extremamente importantes de a gente trazer para o debate público. Meio ambiente. Problemas atuais no meio ambiente atravessam todas as demandas sociais e, por isso, exigem soluções políticas técnicas sustentáveis. O Rio Grande do Sul possui localização muito próxima do deserto da Namíbia, na Pangeia. E a fragilidade do nosso solo se dá por isso, tornando inconcebível a adoção de prática da monocultura e da produção agrícola. A degradação do solo pode levar ao fim da nossa tão poderosa agropecuária. Nos últimos anos, têm se agravado os problemas decorrentes da estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Dados acumulados da Defesa Civil no biênio 2021-2022 informam que nada menos que 85% dos municípios gaúchos decretaram situação de emergência. O Rio Grande do Sul se manteve com 100% de seu território com seca entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, conforme a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico. Um informe especial de 25 de abril de 2022, semana passada, aponta que a condição hidrológica segue em alerta, em função da baixa disponibilidade hídrica para as bacias do Baixo Jacuí, Caí, Lago Guaíba, Mirim, São Gonçalo, Negro, Santa Maria e Sinos. As demais se encontram em atenção. Segundo especialistas em agrometeorologia, a seca literalmente secou os rios para a geração de energia, irrigação e abastecimento humano. Na estiagem, o solo fica mais seco, mas ainda existe água nos rios. Porém, alguns rios do Rio Grande do Sul tornaram-se temporários, situação que normalmente ocorre no sertão. Fenômenos climáticos sucessivos, Laninha e El Niño, têm forte ligação com as mudanças climáticas. Embora recorrentes, com o desmatamento desenfreado, a situação pode se agravar ainda mais no futuro. Foi a pior seca dos últimos 70 anos. Os impactos econômicos ocorrem pela quebra da safra, inflação elevada no preço das commodities e aumento nos custos de produção de energia. Isso representa dezenas de milhares de famílias sem acesso à água,
prejuízo sem precedentes no campo, racionamento nas cidades, aumento nos custos de vida em geral. O sétimo levantamento da safra de grãos 2021-2022 estima perdas de 38% na produção total da safra gaúcha, a mais prejudicada no país. Tem tempos difíceis chegando para nós, companheirada. A distribuição das chuvas ao longo do ano tem piorado, concentrando grandes volumes de precipitação em curtos períodos de tempo. Enquanto nos meses quentes, as dificuldades são pela escassez de água, no inverno, o sofrimento se dá pelo motivo oposto, novamente por fenômenos associados às mudanças climáticas. Enchentes e todas as consequências disso, doenças que são transmitidas para a população. Ciclones extratropicais provocam chuvas acima da média. O povo, especialmente o mais humilde, ribeirinhos e moradores de áreas inundáveis, é quem enfrenta as enchentes desoladoras. Todas essas situações agravadas pelas mudanças climáticas exigem uma mudança de postura em relação à natureza. Precisamos repensar sobre o nosso estilo de vida, sobre práticas mais sustentáveis no campo e nas cidades, proteger o meio ambiente onde coexistimos. Ações de mitigação e adaptação aos impactos provocados pelas mudanças climáticas abrangem desde substituição da matriz energética por fontes renováveis, solar, eólica, biogás, biodiesel, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa, até a racionalização do uso da água, evitando desperdícios e realizando tratamento de efluentes. Também inclui a construção de edificações, priorizando o uso de materiais ecológicos, projetos arquitetônicos que favoreçam a preservação dos recursos naturais, especialmente captação, armazenamento de água da chuva e reutilização. Implementar a gestão de resíduos, coleta seletiva, reciclagem, compostagem. Pode-se produzir energia através do lixo. Implementar políticas públicas para gradualmente reduzir os lixões e aumentar os aterros sanitários, com o aproveitamento do gás metano gerado com a produção de energia elétrica. Como engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia química, atuando na Secretaria Estadual da Saúde com uma bandeira do saneamento básico, da água, da qualidade da água, eu tive fortes enfrentamentos com o setor da agricultura, principalmente no combate aos impactos dos agrotóxicos na saúde. Mas não dá para deixar de citar o setor da agricultura. Na agricultura, o futuro da atividade, já altamente inovadora, está atrelado à conectividade e à automação. 5G está chegando aí e precisa chegar no campo. Porém, a qualidade da cobertura da internet no meio rural ainda é um desafio, especialmente para o pequeno produtor. Não chega a 20% no Brasil, segundo dados da Anatel. A digitalização do agro torna o setor mais produtivo e inclusivo. Uma agricultura científica e de precisão, com tecnificação, robotização de propriedades rurais e uso de tecnologias para áreas de lavouras de alta performance, redução e otimização do uso de defensivos agrícolas. O incremento tecnológico deve vir acompanhado de sustentabilidade e proteção ambiental. O foco deve ser a redução do desmatamento e aumento da produtividade das lavouras, combatendo a degradação do solo, ampliar a agricultura orgânica e a permacultura com produção de biofertilizantes e adubos orgânicos. Além disso, os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, eles escancararam a nossa dependência de fertilizantes na nossa agricultura. 70% dos fertilizantes que chegam no Brasil vêm da Rússia. Nesse sentido, os recursos naturais do pré-sal, as grandes quantidades de gases disponíveis poderiam ser utilizados na produção de fertilizantes nitrogenados, reduzindo a dependência externa, para além do potencial dos lodos, das ETAs e das ETs do saneamento básico. Não posso deixar, Raquel, minha colega da Secretaria Estadual da Saúde, de falar sobre saúde. E por ser rebelde, eu me revolto com a condição da saúde pública no nosso estado. O Rio Grande do Sul é um dos estados com a maior proporção da população idosa
e, consequentemente, com grande prevalência de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Ademais de agravos como infarto e AVC, responsáveis por altas taxas de morbidade e mortalidade. Nós precisamos, como legisladores, atuar para garantir o pleno direito à saúde que é devido à população. Nós precisamos lutar por um acesso rápido e eficiente a serviços médicos públicos e de qualidade, perto das casas de cada uma e de cada um, seja na Azenha, no Centro Histórico, ou lá em Itaqui, onde a dona Lucimeire precisa ficar mais de 8 horas sentada em uma van para consultar com um reumatologista para tratar de dores crônicas. Saúde de qualidade para toda a população e, sobretudo, toda a população gozando de plena saúde. Queremos expandir o conceito de prevenção e promoção da saúde, focado na atenção primária, que é a mais barata e mais eficiente, para que os diagnósticos sejam precoces e para que as idas às emergências e as internações sejam diminuídas. Vejam o alto índice de câncer de mulheres chegando no Rio Grande do Sul nesse meio de 2022. Falta de prevenção, principalmente no período da pandemia, em que a população ficou mais voltada e focada no contexto do coronavírus. Mais Ciro, menos filas. Com a gestão correta de recursos e com a integração dos sistemas de prontuário eletrônico do Estado, será possível a otimização das solicitações de exames, de modo que sejam mais ágeis e reflitam a condição atual de saúde de cada um e de cada uma. Uma saúde humana e sem barreiras, é isso que nós queremos, é por isso que nós vamos lutar. Cultura, Caco, Tobias. Um assunto que poucos falam, também até mesmo por não dominarem bem o tema, é a economia criativa. A economia criativa nada mais é do que emprego, a geração de renda e o desenvolvimento que for gerado pelo trabalho com arte ou a que for ligado a ela. Maquiadores, fotógrafos, músicos, bailarinas, técnicos de som, costureiras, coreógrafos, todos são exemplos de membros da economia criativa. Eu assisti de perto as dificuldades que o setor cultural enfrentou por conta da pandemia. Acho que todos nós acompanhamos a dificuldade que foram os anos de 2020 e 2021 para as nossas amigas e os nossos amigos que atuam, dançam, cantam, tocam e encantam. Muitos precisam se reinventar, mesmo sem possibilidade ou apoio. Isso foi marcante para mim e, através dessa vivência, compreendi algo fundamental, que sustentabilidade tem a ver, e muito, com o meio ambiente e com água, e com a saúde, com a educação, com o emprego e com a economia, mas também tem muito a ver com a alegria e com o bem-estar que somente a arte e a cultura podem proporcionar ao ser humano. Esse sentimento de importância da arte ficou ainda mais forte em mim quando tive a oportunidade de atuar na peça do Leonel Brizola, como um dos grupos do 11, no começo desse ano, dirigida pelo nosso querido e genial Caco Coelho. No espetáculo que celebrou o centenário de vida do eterno e inesquecível líder do PDT, Leonel Brizola. Além do prazer de estar lá participando e do quanto eu fiquei honrado pelo convite, hoje eu sei dizer para você, sem medo de errar, que trago, nesta pré-campanha, o desejo sincero de dar mais vez e mais voz aos artistas do Rio Grande do Sul. As leis de incentivo ao setor cultural gaúcho que já estão implementadas serão alvo de meu estudo e de minha atenção, e aceito ouvir a classe artística sempre que for possível, em busca de pautas positivas que possamos trazer à luz do debate. E com o apoio de cada um, ambicionamos ser referência de inovação nas atuais políticas voltadas à economia criativa no Brasil. Patrimônio cultural, Cleiton. Temos um arqueólogo no timezinho. Com relação às questões de proteção ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, o que temos visto nos últimos anos com o governo Bolsonaro é a boiada a passar.
A boiada está passando e destruindo nossas florestas, arrasando com os sítios arqueológicos que guardam o histórico dos nossos antepassados e poluindo os rios, comprometendo o nosso futuro. Há uma ineficiência do poder público em garantir a proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural brasileiro, além de presenciarmos constantes ataques às comunidades tradicionais, especialmente aos grupos indígenas. Acredito que é dever e obrigação de todo cidadão zelar pelo meio em que vive, pela história e pelos seus irmãos que se encontram em condições de vulnerabilidade. Precisamos lutar para que os estudos ambientais sejam realizados com qualidade e eficiência e que as instalações e empreendimentos poluidores sejam devidamente fiscalizados e com medidas compensatórias cumpridas, pois não pode existir desenvolvimento sem sustentabilidade. Eu não posso deixar de falar da Corsã. A Companhia Rio-Grandense de Saneamento é uma empresa pública e lucrativa e que busca trazer o desenvolvimento e saúde para as diferentes regiões do Estado por meio da execução dos serviços de abastecimento de água potável e tratamento de esgoto. Para nivelar os investimentos nas diferentes regiões do Estado e em cidades pequenas, médias e grandes, a Corsã faz o uso do subsídio cruzado. Ela utiliza o lucro gerado em municípios superavitários para fazer investimentos também nos municípios deficitários, e não apenas onde há lucro. Entretanto, a Corsã está na mira do governo Eduardo Leite para ser privatizada. Embora tenha prometido em campanha eleitoral de que não privatizaria a Corsã e nem o Banrisul, Eduardo Leite acelerou o processo de privatização em uma importante e estratégica empresa estatal e uma das maiores fontes de receitas do Estado, embalado em sua desastrosa pré-campanha presidencial. O que acontecerá se a Corsã for privatizada? Os lucros serão revertidos para o desenvolvimento do Estado e ampliação e modernização dos sistemas de água e esgoto? Ou serão divididos entre acionistas que muitas vezes nem vivem no Brasil? O que acontecerá com a prestação dos serviços de saneamento em pequenos municípios, os ditos deficitários? Qual empresa privada terá interesse em prestar serviços de saneamento em municípios ou regiões que não trazem lucro aos acionistas? É importante que os gaúchos conheçam atuações com caráter social de grande relevância prestados pela empresa, como o Programa de Açudes e Poços, que atende aos 497 municípios, onde desde os anos 80 realiza principalmente a perfuração de poços para abastecimento de áreas urbanas e rurais, com a expertise técnica das equipes da Corsã, que utilizam inclusive os seus equipamentos sem que os municípios sejam onerados pela realização desse serviço. Ou o programa Solutrate, como alternativa ao tratamento de esgoto. De forma urgente, se faz necessário uma investigação sobre o processo nada transparente da privatização da Corsã, antes que seja tarde demais. É necessário uma investigação sobre os trâmites e decisões tomadas pelo governo e pela direção da Corsã, investigar os contratos duvidosos firmados pela atual gestão com empresas de assessoria, investigar as pressões, chantagens e acordos realizados pelo governo junto aos prefeitos e prefeitas para que a assinatura de aditivos contratuais e ter apoio à privatização. É urgente e necessária a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa, para esclarecer todos os fatos e motivações envolvidas nesse processo, e esmiuçar a formatação dos 74 aditivos assinados desde dezembro de 2021. Não posso, Carbone, Tobias, deixar de falar do Banrisul. O Banrisul possui 4 milhões de clientes, 500 agências e 1.074 postos de atendimento. Em 96 municípios do Rio Grande do Sul, é a única instituição bancária.
O Banrisul tem um estatuto, a missão de ser agente financeiro para promover o desenvolvimento financeiro e social do Rio Grande do Sul. Como dizia Pasqualini, ou nos tempos atuais, Orsi, Mangabeira, se faz importante democratizar o acesso ao crédito, e o Banrisul é um dos principais instrumentos na mão do Estado com o potencial de emancipar os gaúchos do colonialismo mental, possibilitando a promoção da justiça social com o desenvolvimento econômico. Sei que eu me alonguei, mas para encerrar, o nosso Estado gaúcho está aquém não apenas na política econômica, mas também na questão cultural e ambiental. Estas tão caras ao nosso povo e à nossa identidade. Transformamos, desde a origem de nosso povo, a ocupação do nosso território, a paisagem do continente, conforme a necessidade e desejo. Compreendemos sempre, porém, a necessidade de manter a beleza que sempre fez com que víssemos nossa morada com carinho, o respeito e até a paixão que concebeu a escolha do nosso Rio Grande como nosso lar. Precisamos retomar o Rio Grande dos grandes debates de todos os pontos que aqui mencionei. Estamos em uma posição de decadência, uma que não condiz conosco, com quem somos. Precisamos voltar a ser um Rio Grande digno do Fórum Social Mundial, um Rio Grande aguerrido com a nossa veia gaúcha, em respeito à nossa diversidade tão rica, nosso carinho acolhedor a todos que dele precisam e, acima de tudo, um Rio Grande que não aceita o desrespeito, a intimidação, o abuso, o abandono e a maldade contra aqueles que são seus. Precisamos voltar a ser aquele Rio Grande que tem a ave símbolo, o quero-quero, ave que protege seus filhos com a própria vida, como foi o Rio Grande do decênio heróico e da campanha da legalidade, o mais imponente defensor da democracia, a terceira força do Brasil republicano. 5 meses nos separam das eleições desse 2022 eleitoral. Nosso desafio agora é nos conectar com essa maioria desorganizada que Ciro Gomes está juntando, estas mentes brilhantes da inteligência gaúcha, que querem liberdade do colonialismo mental que escraviza modernamente nosso povo nestes tempos de rentismo. Eu quero dizer que eu estou com sangue nos olhos e com a faca entre os dentes para lutar na linha de frente, nas trincheiras desse ano eleitoral, para incendiar corações e mentes nas ruas e nas redes e renovar o trabalhismo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. O trabalhismo vive no Rio Grande do Sul.